Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso podcast Despachante Legal. É um prazer ter você aqui conosco e a gente agora nessa sequência de assuntos falando sobre política, para poder mostrar a importância que é o despachante estar inserido na política. Não só o despachante, mas toda a sociedade brasileira, né? E hoje nós temos um convidado aqui muito especial. Eu vou apresentar ele aqui. Ele é o Paulo César Ferreira de Oliveira. Ele é sociólogo, especialista em gestão pública e política governamental. Tem 59 anos, está na política há 24 anos, desde 1998. Como cargo público, ele é o coordenador especial legislativo do gabinete do vereador Danilo do Posto de Saúde, na Câmara Municipal de São Paulo. Ele atua na Zona Norte, principalmente, partido de filiação. Hoje ele está sem partido, mas ele está trabalhando firme na política. Como currículo político, a gente tem aqui chefe de gabinete em 2 legislaturas na Câmara Municipal de São Paulo, coordenador nacional de política e fortalecimento de conselhos pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos, diretor técnico do ICA, Instituto de Cooperativismo e Associativismo, departamento da Codeagro, Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Quais trabalhos ele realizou em prol da população? Tem bastante coisa aqui também. Ele é conselheiro tutelar por São Paulo, região de Brasilândia, Freguesia do Ó, Casa Verde, Cachoeirinha e Limão. Trabalho voluntário, atualmente está como presidente do Instituto de Cooperação Pública e Social, o ICOPS, e que tem como um trabalho social gratuito voltado à cooperação para fortalecer pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social, abusos, intolerâncias, violência racial e religiosa. O ICOPS não tem fim lucrativo, coopera no atendimento social, voltado a promover a cultura, paz, inclusão, economia e melhoria dos sistemas públicos complementares, voltado para o atendimento sobre documentos importantes para o desenvolvimento econômico e cidadania e justiça social. Telefone para contato é o 11 98802 2322. Na rede social, o Instagram é o @Paulo de César. Paulo, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Currículo fantástico, hein, Paulo? Obrigado. É uma caminhada, né? É. Uma caminhada na política, especialmente que é uma coisa importante que eu acho que a gente deve olhar. Quando vamos falar de política, de que prisma nós vamos falar? Vamos falar do prisma das candidaturas, do prisma dos eleitores, do prisma dos governantes, do prisma dos empresários, né? Enfim, do prisma dos trabalhadores, né? De que prisma a gente fala? E eu espero que, pelo que eu li também um pouco da UDESP, que a gente possa falar do prisma dos eleitores nesse bate-papo nosso aqui. Legal, bacana. Falar de política a partir do olhar de quem está no papel de votar, né? Legal, vai ser uma colaboração muito boa que você vai trazer para nós. Na mesa de bate-papo hoje também, nós temos um outro convidado ilustre. É a primeira vez, né, que ele está estreando aqui com a gente. Está um pouquinho nervoso, mas eu falei, fica tranquilo que é sossegado. Todo mundo que está do outro lado de lá da câmera é tudo amigo, é tudo despachante, é o pessoal dos grupos. O Christian, fala Christian, tudo bem? Como é que você está? Podcast, né? Nos grupos. Obrigado pela sua presença. Obrigado você, Maurício, pelo convite. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Estou aqui para somar. Legal, maravilha. E também nosso parceiro de sempre aí, presidente da UDESP, colabora demais com a gente aí nos grupos, Henrique Diogo. Obrigado, Henrique. Estamos aí fazendo esse bate-bola aqui. Espero que nós tenhamos bons conteúdos e que todo mundo saia com bastante aprendizado. Com Vamos certeza. lá, vamos fazer acontecer aí. Com certeza sairemos todos com bastante aprendizado. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Sem eles nada poderia ser possível. Então, a Asa Sistemas, o melhor sistema de gestão de documentos para o seu escritório, com aqueles famosos sistemas, o DespaFront e o Despa Mobile, sensacional. A empresa tem mais de 30 anos de experiência e conhece bem o universo do despachante. Veja mais em www.despatecnologia.com.br, telefone 0800 499 3333. Temos também aqui a Pimpag, meios de pagamento, a famosa maquininha com até 24 vezes no cartão de crédito.
Central de atendimento 4223-7590. Se você ainda não tem a Pimpag no seu escritório, procura no 4223-7590. E se você for da região leste, a Rosiclé vai te atender. Rosiclé é bacana demais, gente boa, trabalha com a gente há muitos anos. Um abraço, Rosiclé. E Prado Despachante, pô, prazer, uma alegria ter o Prado Despachante aqui com a gente. Nosso amigo Richard, né? Há mais de 50 anos de existência, tradição de pai para filho, compromisso e respeito pelo cliente geram confiança. Atendimento especial para frotista, empresa de ônibus, né, Richard? Estavam conversando, forte empresa de ônibus e todos os serviços junto ao Detran. No WhatsApp, você liga no 11 97132 5640, manda sua mensagem, né? Pela rede social, o @richardprado.desp lá no Instagram. Rua Ponta Grossa 40, no Mandaqui. Obrigado, viu, Richard, por estar junto com a gente aqui. Temos também a Legaliza, remarcadora de veículos, é outro parceiro novo aí que está nos prestigiando. Remarcação de chassi, de vidro, motor, tudo você conversa com a Legaliza lá, do meu amigo Celso e do Marcelo. Obrigado, Celso, Marcelo, por patrocinar. Uma empresa homologada pelo Detran, atende também em domicílio, é um diferencial da Legaliza, e presta serviços a seguradora, banco, leilão, empresas em geral e particulares. Procura aí a Legaliza. O Jardine, corretora de seguros, do nosso amigo o Anderson. Valeu, Anderson, obrigado mais uma vez por estar com a gente. No Instagram, @Grupo Jardine, @Grupo Jardine. Precisou de seguro, casa, escritório, tudo que você precisar, vai viajar, faz o seguro lá com Grupo Jardine do nosso amigo, o Anderson. E também agora, hoje estreando também a padaria Vila Moura, no Jardim Anália Franco, recém-inaugurado, um ambiente aconchegante, os melhores pães, doces, pizzas e uma gastronomia sensacional no seu restaurante. Conheça mais. Veja no Instagram, no @vilamoura.padaria, Rua Luiz dos Santos, Cabral 201, Jardim Anália Franco. Se quiser ligar, encomendar alguma coisa, liga no 11 99008 0668. Um abraço pro Carlão, um dos proprietários, um dos sócios. Carlão, você só faz casa bonita, hein? Parabéns. E também o Roberval, que atende a gente com um sorrisão lá. Obrigado, meu amigo Roberval. Legal. Agora que já apresentamos todo mundo, vamos aqui fazer a nossa entrevista. Henrique, estamos aí com um sociólogo de primeira qualidade. A gente já bateu um papo com ele lá na Câmara dos Vereadores e está aqui honrando com a sua presença. Tem uma pergunta aí para mandar aqui para o nosso amigo Paulo César? Queria lembrar da nossa conversa lá. Ele abriu bastante a mente da gente, né? Com certeza. Foi uma das pessoas que mais enriqueceu de conhecimento. Que a gente achava que teria pouca abrangência, mas de um conhecimento que fez com que a gente abrisse, ver que é possível, né? Seja com vereador, seja com deputado, seja com federal também, é possível. Exatamente. Só lembrando, Henrique, o tema desse nosso conjunto de podcasts agora dentro da política é a importância da sociedade brasileira se engajar na política. E é isso que ele nos ajudou, né? E vamos fazer pergunta, vamos aproveitar o nosso amigo aqui. Vamos lá. Todos sabemos que os rumos de um país ou de um estado ou município são dirigidos por um chefe do poder executivo, eleito pelo povo através de votação. Não é só do executivo, mas vamos colocar que a maioria entende que seja, né? Na sua opinião, por que a população não participa da política hoje em dia? Bom, primeiro, Henrique, é bom estar aqui com vocês de novo, né? Maurício, Henrique, enfim, nosso amigo aqui. E agradecer ao DESP, Despachantes Associados, por essa oportunidade, né? Você disse bem aí no começo, né? A população brasileira, para a gente falar de Brasil, ela olha as eleições como se fossem eleições só para o majoritário. Sim. Né? Só que a política no Brasil, a política de Estado, né? A política governamental, digamos assim, ela é dirigida e, sobretudo, por uma correlação de forças, né? E o legislativo tem um poder imenso. O legislativo aprova ou desaprova o orçamento. Então, seja o presidente no âmbito nacional, seja o governador no âmbito estadual, ou o prefeito no âmbito municipal, sem o Congresso Nacional em Brasília, sem a Assembleia Legislativa nos estados e sem as câmaras de vereadores, é a mesma coisa que não existir.
A contradição disso é que tanto a mídia quanto a sociedade em geral, ela sempre leva os eleitores a uma ideia muito paternalista, né? No sentido de um pai que está em um lugar e que vai trazer benefícios, só ele é que vai tomar as decisões, como se fosse uma coisa ainda meio monárquica, né? Então, nesse sentido, a população também ela é estimulada a olhar a política como a gente vê muito uma certa criminalização da política. Parece que a política é uma coisa suja, né? É uma coisa feia, uma coisa de gente que mal intencionada. Mas não existe vida sem política. A gente pode falar da micropolítica, né? Tem vários intelectuais que abrangem isso. O Max Weber, por exemplo, tem um clássico chamado Ciência e Política, Duas Vocações, né? E ele começa dizendo que tem a política do cotidiano, a política da vida, da família, a política da comunidade, né? Seja ela religiosa, seja ela social, seja ela esportiva, seja ela de trabalho, né? Uma associação de trabalho, ou um sindicato. Você tem essas políticas, mas também tem a política de Estado. E a política de Estado, ela tem uma importância muito grande, porque todo mundo paga imposto. Não existe, a cidade não existe sem os impostos, né? Outra coisa é que, geralmente, a população também olha para a questão da política muito voltada para um aspecto de quem está lá em cima e quem está aqui embaixo. Mas o que falta, talvez, é mostrar que é a sociedade que manda na política. Os governos existem para governar em prol da sociedade. Eles são eleitos e indicados através do voto pela sociedade, né? E no nosso modelo, que é um modelo estranho, porque na formação histórica do Brasil, nós não fomos nós não fomos uma nação que criou um Estado. A gente teve uma coisa diferente. A gente já nasceu Estado colonial, né, no processo aí da colonização do Brasil, e depois você tem a independência do Brasil, uma espécie de declaração de um Estado que declara que aqui tem uma nação composta pelas 3 raças principais, né, chamada o branco migrante, o negro, né, escravizado, e o indígena originário, né, dos povos originários, né? Então me parece muito que a gente não é estimulado a pensar política enquanto população, porque isso é para as elites, né? A população, no máximo, ela é chamada a votar, mas ela não é chamada a debater a política pública. Outra coisa para fechar isso é que, assim, como é que a política se materializa, acontece na vida das pessoas? A política acontece na vida das pessoas através das políticas públicas, de saúde, de educação, de assistência social, de logística, de transporte, né? Enfim. E aí, quando a gente fala de política para a população, geralmente você tem 2 situações. Ou é a eleição, e eleição não é política. Eleição é um processo de escolha. Eleição é um momento em que você escolhe quem vai fazer a gestão, quem vai fazer o gerenciamento da sua cidade, do seu estado, né, ou do Brasil, num dado período. A política, ela é perene, ou seja, ela vai estar sempre presente, né? Acho que talvez fosse um caso da gente pensar um pouco essa distinção de eleição, política e gestão de políticas públicas. Paulo, é bem interessante essa tua colocação, esse teu comentário. E assim, a gente vê que a população não participa porque existe aí essa confusão de ideias do que é política, do que é eleição. Acho que a política acontece durante todos os 4 anos, né, que a pessoa tem que passar ali no seu cargo público, né? E o momento da eleição é o que você falou, não é só aquele período pré-eleitoral que a política acontece, ali acontece a campanha política, né? A gente vai ver isso depois. Outra coisa que a gente vê também é o seguinte, Paulo. No passado, entre 1969 e 1993, a gente tinha na grade curricular as matérias de educação moral e cívica e de organização social, política e brasileira, que trazia ali um pouco de conteúdo, né, que ensinava um pouco para a gente do que era política, do que era Estado, do que era governo, do que eram coisas públicas, e a gente podia aprender um pouquinho e pensava sobre isso e podia ter um pouquinho de discernimento. Agora eu te pergunto, por que você acha que as escolas não ensinam política? Você traz uma coisa muito importante, porque eu me interessei por política ainda na escola, no ensino primário, na transição do primário para o antigo ginasial,
quando a gente chegou ali na 5ª série, né? E tinha essa matéria, que logo depois, com essa questão também da polarização de esquerda, direita, de militar e de democracia, etc. e tal, se considerou que a OSPB era uma matéria de cunho militarista, né? E que deveria ser descartada. Mas não se colocou outra coisa, ou se tentou colocar, né, mais aulas de história, mais aulas de filosofia e de sociologia, mas, na verdade, isso ficou ao Deus dará, não aconteceu. E é uma coisa interessante, porque vou contar rapidamente aqui a minha história. O meu pai era semi-analfabeto, e o meu pai, nós não tinha luz em casa. Então, para economizar a pilha, ele reservava o rádio para a hora do Brasil. E aí ele falava para a gente assim, olha, filho, agora vai falar o Congresso Nacional, agora vai falar a Câmara. O meu pai, que era semi-analfabeto, né, gostava de política, né? E o meu pai, ele não falava esquerda e direita, ele falava governo e situação. E ele falava assim, eu sempre serei, né, situação e oposição, na verdade. E ele sempre dizia, eu sempre serei oposição. Porque a oposição, ela existe para controlar o governo. Olha que visão de alguém, né? Meu pai morreu com 67 anos, mas ele já trazia isso para a gente. Ele reunia todos os filhos. Quando eu cheguei na escola, com a SPB, eu tive, então, esse contato com a SPB, que eu já trouxe um pouco essa visão do meu pai, e a SPB, então, me chamou muita atenção. Eu me lembro que uma professora de geografia, que dava aula também de OSPB, ela que me disse, Paulo, você tem que fazer sociologia, você tem que ser sociólogo, né? Porque eu demonstrava muito interesse por querer saber como que funcionava, como é que as pessoas pagavam tanto imposto e tinham tão pouco. Eu tinha esses questionamentos. Por que que o pobre não podia votar? Naquele tempo você não podia votar, né? Isso, o governo militar ali, você não... Era indireta, né, as eleições eram indiretas, né? E eu ficava perguntando isso. E tinha uma utopia, né? O dia que o povo pobre, que os trabalhadores puderem votar, eles não vão mais votar em rico que os explora e nós poderemos ter políticas melhores de educação, de saúde. Uma utopia, mas fantástica, uma utopia que surge da educação, que te aponta uma expectativa de futuro, de mundo, né? Que te mostra um sonho, né? E aí a pergunta que você faz, por que não tem aula de política? Porque política conscientiza. Política conscientiza. Se a gente tiver conscientizado, a gente vai ficar questionando por que pagamos tanto imposto e temos tão pouco de retorno? Por que de cada R$10 que a gente consome, a gente paga imposto de renda, imposto ICMS, ISS, IPTU, IPVA e esse monte de imposto? Por que nós temos um pacto federativo que a maioria dos nossos recursos vai para esse governo federal e não fica na cidade? Porque a gente poderia fazer essas perguntas, mas essas perguntas a gente só vai fazer quando a gente tiver consciência política. E consciência política popular. Consciência política popular, quero dizer, é no olhar do povo, no olhar de quem está nesse papel. De fato, tem um esforço para se trazer debate político, mas é um esforço que me parece confuso, porque ele não separa a eleição da política e não separa a política das políticas públicas. Já é a segunda vez que eu falo nesse ponto, que eu toco nesse ponto, né? Porque acho que é diferente. Eleição é um processo de escolha, política é a gestão do Estado ou dos entes federativos de Estado, e a política pública é a política acontecendo na vida das pessoas. As pessoas pagam muito imposto e esse imposto tem que ser devolvido para as pessoas. Através de quê? Através de educação de qualidade, através de políticas de proteção e de promoção social, que são a política SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, através de uma política de saúde que de fato garanta que as pessoas tenham acesso a remédio, tenham acesso a exames médicos, né? Uma política de segurança. Por que você tem que pagar tanto imposto, ter um sistema de segurança e você ainda tem que fazer seguro? Seguro até para ter um celular. Hoje se oferece seguro para você usar o Pix. Já tem seguro, né, prevendo que... Então, para que isso? Isso demonstra para a gente que nós temos duas situações. Uma, pagamos imposto demais. 2, temos pouco retorno desses impostos. 3, não somos chamados, a população em geral não é chamada para debater a política a partir desse prisma, ou seja, o que é a política no sentido da governabilidade, o que é a política no sentido, né, daquilo que chega até as comunidades, para gerar trabalho e renda e gerar desenvolvimento social e econômico.
Legal, esse nosso bate-papo aqui, ele vai muito em cima disso, porque a gente muitas vezes, aquela conversinha ali de canto, né? A gente está ali reclamando porque o governo não faz isso, porque o político não faz isso, não faz aquilo, mas a gente também às vezes se exime, né, de estar participando desse processo, de estar na hora do voto, estar exercendo o nosso direito de escolha, né? E muitas vezes a gente só reclama. Nos grupos de WhatsApp, de despachante que nós temos, a gente está sempre ali em comunicação um com o outro, falando sobre as dificuldades que nós temos ali no Detran, falando sobre as dificuldades que nós temos com documentação, que a gente não é ouvido. E a gente tenta, então, de uma forma organizada, trazer a política para o grupo e mostrar o quanto nós somos grandes e podemos crescer e podemos aparecer. O Christian é uma pessoa que participa muito com a gente lá dos grupos, é uma pessoa que tem uma opinião definida, é uma pessoa que tem postura, e o pessoal gosta muito dos comentários do Christian. Queria que você fizesse uma pergunta também, Christian, agora. Paulo, de que forma você acredita que o cidadão pode participar efetiva e ativamente da política, começando no seu bairro ou no seu município? Christian, né? Tem uma pergunta interessante, né? Primeiro, começando de onde a pessoa está, né? A pessoa vive em uma casa, né, num imóvel, em uma rua, essa rua está num bairro, um bairro está, no caso de São Paulo, o bairro está dentro de um distrito, o distrito está dentro de uma subprefeitura, olha como que se estende, né? E a subprefeitura está dentro da cidade. Você tem vários caminhos. Você tem um caminho que por exemplo, quando você tem as audiências públicas, que vão discutir temas importantes para a comunidade, seja na área da política urbana, a gente tem audiências públicas para discutir o plano diretor, geralmente quando tem algum projeto de lei mais que causa um certo clamor, também se chama a audiência pública, né? Você pode também participar através das reuniões na Câmara Municipal, acompanhando o debate na Câmara Municipal. É claro que a discussão política exige uma certa paciência, né? Porque você está lidando com várias pessoas com diversos interesses, a cidade é composta de diversos interesses, né? Então a primeira questão é essa. A segunda forma, que eu não acho que é a primeira, a segunda forma de participar da política é o voto. Porque tem gente que fala que a primeira é o voto. Eu acho que a primeira é essa. Olha, minha rua está asfaltada, tem saneamento básico, tem escola para o meu filho, o posto de saúde está funcionando, a minha comunidade tem, né, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, o comércio aqui da minha comunidade está funcionando, está indo bem, está crescendo, enfim, como é que está? Os imóveis aqui estão razoavelmente organizados dentro de um princípio de uma política urbana, é possível ou não, enfim. Então, me parece que esse é o primeiro passo. O segundo, nessa linha, é quando chega a eleição. Porque quando chega a eleição, que é um processo de escolha, eu tenho um momento para dizer quem é que vai continuar gerindo a cidade. Então, por exemplo, São Paulo custa mais de 100 bilhões de reais por ano. Esse ano está custando mais de 100 bilhões de reais. Todo mundo paga essa conta, né? Toda cidade tem o seu custo anual, né? Todo mundo paga essa conta. Você paga essa conta para quê? Para ter uma cidade de volta, uma cidade para você. Então, a forma de participar da política é, primeiro, olhando a parte da sua realidade local e, segundo, quando chega no momento das eleições, procurar saber quem é que, de fato, está lançando o seu nome à disposição da sociedade para ter um compromisso, de fato, voltado para a população. Quando a gente olha, por exemplo, segmento, pega o segmento aqui dos despachantes, né, que tem um papel extremamente importante. Você imagina que a burocracia que dificulta a rapidez em acessar documentos, ela dificulta o desenvolvimento econômico. É simples assim, né? A outra coisa a gente tem muita tecnologia hoje, alguém está dizendo por aí que a tecnologia é mais do que suficiente para não precisar mais ter algumas profissões. Uma delas é a do despachante, que alguém costuma mencionar. Mas esquece que a gente vive uma transição de várias... por exemplo, você tem a galera que é X, né? A galera que é Z, a galera que é... Geração, né? Essas gerações, elas coexistem. Quando eu olho para São Paulo, a gente verifica, quando olha para o interior, a gente verifica que essas gerações coexistem, né? Eu não tenho uma única política pública de desenvolvimento digital e tecnológico que vai servir a todas essas gerações de uma forma única e exclusiva. Eu preciso olhar para essa realidade. E aí, quando eu tenho uma profissão, né, um profissional, um técnico, um profissional, como, por exemplo, um documentalista ou um despachante, eu tenho que olhar que papel social que essa figura tem
e como que essa figura pode ainda, né, trazer melhorias para estimular o desenvolvimento econômico de uma região e de um bairro, né? Sim. É, Contribuir, perfeito. né? Contribuir, né? É isso aí. Essa colocação também é muito importante, porque muitas vezes a visão do Estado, né, é que o despachante, como eles costumam falar, né, o despachante é o intermediário, o despachante é o atravessador. Não, muito pelo contrário. O despachante ele existe porque ele tem conhecimento, tem capacidade, tem expertise, tem local para poder atender a população, que muitas vezes o governo não disponibiliza de tudo que o despachante oferece. E ele é muito mal visto pelo meu ver, e o governo deveria rever as suas opiniões e chamar o despachante para conversa, né, Henrique? Eu acredito que assim a política tem sido feita para que isso aconteça, não vem sendo bem vista, né? Que a gente sente muita dificuldade, né, em chegar no que a gente precisa. O que eu acho que assim todos precisam entender é o seguinte: o melhor é para a população. Nós somos população e nossos clientes são população. Isso. Então, a gente como profissional liberal, a gente tem um trabalho de excelência e tem que entender, o próprio Detran, seria interessante que entendesse, que a gente tem capacidade, né? Se a gente demanda 75% do serviço, a gente tem capacidade de entrega. E eu acredito que junto com as ferramentas digitais, isso pode até aumentar. Ficar muito mais simples e muito melhor, e tendo a parceria do Estado. Eu acho que é uma situação, é o futuro, e eu acho que a gente vai trabalhar e vai fazer isso acontecer. Você me dá uma parte nessa, que eu acho muito importante, aqui muito na boa, assim, né? Sim. Que por mais que a gente tenha desenvolvimento digital, tecnologia, algoritmo, isso e aquilo, Sim. a população, a vida das pessoas segue outro ritmo, né? A gente ainda tem, se a gente der um Google, a gente vai ver o quanto de pessoas que são roubadas, enfim, que sofrem crimes digitais, né? Especialmente a geração X, não tanto a geração Z, mas a geração X, talvez e a anterior, tem ainda muita dificuldade de lidar com segurança com essa questão do avanço tecnológico. A gente tem uma população, um problema, uma crise educacional do cara que é o analfabeto funcional, né? Ou Sim. alfabetizado meia boca, digital, né? Aí você tem uma outra situação que é o analfabeto digital, é a pessoa que não é letrada digital. Essa pessoa, por mais tecnologia que você ofereça a ela, ela vai precisar de um suporte, ela vai precisar de um apoio profissional, de um apoio técnico, porque esse apoio técnico, administrativo, profissional, dá uma segurança para ela, dá uma segurança administrativa, evita que ela corra riscos. Então tem um trabalho que é de altíssimo interesse público e social, que me parece ainda vai perdurar ainda por um bom tempo, que é o trabalho do despachante. É claro que pode conectar com isso tecnologia, pode conectar com isso essas melhorias todas que nós temos. Sim. Mas não dá para, na minha opinião, parece que não dá para generalizar. Exato. Por exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo, a gente tem debatido, a gente enquanto assessor, né, tem discutido muito ainda a necessidade de ter capacitação para formar idosos, para evitar o risco da internet. Ele está em uma tela e ele se confunde com a tela 2, com a tela 3. Daqui a pouco ele está assinando, né, colocando o número do documento, colocando a sua senha. Sim. E ele cai em golpes com muito mais facilidade do que a turma aí da geração Z, a turma que está mais habituada, né, habitualizada com a tecnologia. E nesse sentido não dá para a gente simplesmente abrir mão e dizer que o despachante não tem mais serventia na sociedade. Me parece que ainda não chegamos nesse ponto. E acho importante insistir nisso. E seguindo a tua área de pesquisa, eu também fui pesquisar e a população brasileira tem mais de 27 milhões de analfabetos digitais. Então, ou seja, não conhecem nada. Então, o governo não pode enfiar a goela abaixo, você tem que fazer pelo sistema digital. O despachante está aqui ainda para poder atender com muita qualidade, com muita capacidade e com uma
característica ímpar do despachante, porque muitas vezes o despachante ele é até um conselheiro, a pessoa vai lá, estou comprando um carro, o que você acha, eu compro ou não compro, aí você faz toda uma pesquisa, né, Cristian? O Cristian faz bastante essas pesquisas lá e é muito importante o trabalho do despachante dentro da sociedade. Olha, Maurício, eu queria fazer um complemento aí, porque eu acho importante, se você me permitir, né? Isso que você está falando é política pública. Só que quem vai decidir se isso vai ser política pública ou não é a política. É o gestor que foi eleito, o gestor público, o governador, enfim, tá certo, o secretário, né, que foi eleito para decidir se isso vai ser política pública ou não. Se nenhuma determinada política pública eu vou excluir ou vou incluir. E geralmente a gente tem visto muito que às vezes o interesse quantitativo, o interesse de número, o interesse de um segmento exclusivo, de dar uma resposta mais urgente para a sociedade, é o que tem prevalecido. E aí eles lançam muitas coisas que não funcionam. Por que não funciona? Porque ele não chama quem está de fato trabalhando, né, nessa área para dizer, olha, da expertise que vocês têm, o que vocês sugerem? Não chama. Depois que dá errado, aí... Só que quando deu errado, foi muito dinheiro jogado fora. Foi dinheiro que poderia ter ido para a educação, poderia ter ido para a saúde, poderia ter ido, né, até para cursos de capacitação e desenvolvimento profissional. Foi jogado fora. Foi jogado fora por um lado, porque por outro lado também atendeu os interesses econômicos de alguém. Exatamente. Né? Então, assim, a política é, antes de tudo, um grande campeonato de interesses. Não podemos ter ilusão com relação a isso. Né? É isso mesmo. Quantas visões diferentes, né, Henrique? Pô, esse papo aqui vai render, é muito bom. É gostoso o conteúdo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Hoje em dia, a gente vê muito a mudança para tudo ser digital. O que você acha com relação à mudança da campanha política voltada para o digital? Isso ela complementa, ela é a principal, ou ela não vale quase nada? O que você acha com relação a isso? Como o digital pode ser um instrumento de angariar votos? Eu posso trazer um exemplo aqui do vereador Danilo do Posto de Saúde, né, que é um vereador aqui de São Paulo e que eu trabalho com ele, sou coordenador legislativo. Estou falando do vereador, não do candidato, porque eu estou aqui no horário de trabalho e vim aqui participar desse podcast, que é um podcast de interesse público, para falar com a sociedade sobre política. Né? O vereador Danilo é um vereador de um território. São Paulo é uma cidade muito complexa, tá certo? Né? Uma cidade que é uma grande metrópole. O vereador Danilo, ele é um vereador de território. Ele não é um vereador temático, ele não é da educação, não é da saúde, não é da assistência, ele é de território. Como tem outros vereadores, né? Se a gente vai dividir, São Paulo já poderia talvez ter a eleição distrital. Né? Eu estou falando de São Paulo porque vivo aqui, né? Poderia falar de outro lugar. O vereador Danilo, se ele fosse, levou toda a possibilidade do capital político dele para o desenvolvimento econômico e social de uma região, que é a região da Vila Maria e de todo o eixo expandido ali, que vai, né, os 3 principais distritos, que é o distrito de Vila Maria, Vila Medeiros e Vila Guilherme. Né? Todo o desempenho político, toda a capacidade de levar recursos, ele concentrou na Vila Maria. Agora, os candidatos que depois viraram vereador, que são, por exemplo, do chamado digital, eles não têm compromisso nenhum com esse ou com aquele território. Eles estão mais, se você for olhar, eles estão mais discutindo moral, discutindo questões do gosto, do não gosto. Não estão discutindo ali o chão, o asfalto, porque até eles acham que isso é uma questão única e exclusiva da prefeitura. E poderia ser. Mas se não tiver ali o papel de verear, que o vereador vereia, né? Se não tiver alguém ali para dizer aqui precisa de mais investimento, porque, por exemplo, o que o Danilo fez na Vila Maria, ele contribuiu para o desenvolvimento econômico da região da Vila Maria, gerou trabalho e renda. Só para dar um exemplo, no começo do mandato, a gente tinha uma atuação social, aí a gente estava naquela transição também, né, da pandemia, de distribuição ficava fazendo uma campanha de doação para poder juntar a cesta básica, e o vereador sempre teve esse trabalho social. Ele chegou a distribuir mais de 5.000 cestas básicas assim, em 2, 3 meses. Né? E depois isso vem diminuindo, e a gente foi tentar estudar por que diminuiu, porque gerou trabalho e renda lá no território.
As obras geram emprego. Então, isso é importante dizer, né? Então, eu acredito, me parece, que quando a gente olha a taxa nas eleições, que está dependendo só de eleição por algoritmo, ela não corresponde à grande maioria. Você pode ver que são figuras que têm muito dinheiro para comprar o algoritmo, que não é simplesmente essa coisa também, você tem que ter muito dinheiro para comprar esse algoritmo, você tem que ter muita expertise nessa área, e também não é o conjunto dos candidatos que tem expertise nessa área, né? E ela é um risco para a política, um risco muito grande, porque esse cara não precisa mais conversar com as associações, não precisa mais conversar com as categorias, porque ele, em tese, parece que ele está conversando com todo mundo pela rede social. Só que quando você conversa com todo mundo pela rede social, você não conversa realmente com ninguém. E você não conversando realmente com ninguém, você não precisa também dar retorno para ninguém. Você vai dar retorno aos teus interesses, aos interesses que diz respeito àquilo que está mais direcionado a você. Eu tenho a impressão que, especialmente, categorias organizadas têm que fazer outro movimento. Tem que fazer um movimento de íris com íris, né? Aquele olho no olho. Olha, com quem que eu estou, essa aqui é a minha pauta. Tá? Você vai poder atender a minha pauta? Talvez não consiga atender 10 pontos da sua pauta, mas é possível atender 2 pontos da minha pauta? É possível atender 3 pontos da minha pauta? Aí é uma né? parte de negociação que entra política. Né? E por que ia atender a tua pauta? Porque a tua pauta tem a ver com política pública, de geração de trabalho e renda. Então, assim, o que tem a ver o despachante com política pública? Olha, o despachante contribui para agilizar a documentação, e se ele contribui para agilizar a documentação, ele contribui muito fortemente para o desenvolvimento econômico e social. Isso é política pública. Agora, o caminho para fazer essa política pública é pela política, né? E o momento em que ele pode costurar essas questões estrategicamente é o momento eleitoral. O momento eleitoral é um grande momento que você mapeia quem são essas figuras, né? E aí tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, se vocês me permitirem, né? Pois não, lógico. Que é o seguinte: geralmente as categorias, enfim, os grupos, as associações vão conversar com os políticos, e às vezes não conversa com a assessoria do político. Se você não conversar com a assessoria do político e não sentir que a assessoria do político também compra a tua pauta, muito dificilmente ela anda. Porque, na verdade, todo o trabalho burocrático, administrativo, de agenda, de abrir, de fechar a agenda é feito por aquela equipe que está a serviço daquele político. E se aquela equipe não tiver interesse na sua pauta, ela não vai fazer esforço nenhum para que a sua pauta vá adiante. Então é importante não só olhar para o político, mas olhar também se aquele político tem uma assessoria com capacidade técnica e com vontade de fazer um trabalho que de fato vá promover a inclusão social, né, inclusão econômica e desenvolvimento social. Se a assessoria não tiver o interesse, politicamente ela vai falar: eu vou arrumar uma agenda para você, mas não é nesse momento. Isso. Então a gente tem que estar em contato com todo mundo. A gente aprendeu uma coisa interessante com você, Paulo, quando a gente esteve lá na Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores, e eu guardo isso para mim até hoje, porque nós despachantes, muitas vezes a gente fala assim: poxa, o nosso status, vamos dizer assim, é do legislativo estadual. Como vereador, né, não tem muita coisa para a gente ir atrás. Mas você me deu uma outra visão disso daí, que você passou para nós e falou assim: olha, se cada vereador de cada município onde tem os despachantes, se eles mandarem um ofício para o governador pedindo uma audiência para os despachantes, o governador vai atender. Porque o Estado também precisa dos municípios e dos vereadores e do pessoal de cada município. E até você falou assim: aonde é o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo não tem território, né? São os municípios que têm território, e ele abrange todos os municípios dentro de um espaço, né? O próprio domicílio eleitoral que você tem está no Estado de São Paulo, que por acaso São Paulo, no caso da cidade de São Paulo, o município de São Paulo está dentro do Estado de São Paulo, mas enfim, o Estado, qual é a limítrofe do Estado? A limítrofe do Estado, ele não existe se você tirar os municípios. E os municípios são entes federativos, né? Tem uma coisa também que a gente a nossa educação não nos passa isso, ou se passa muito, de forma muito rápida, muito en passant, né? Que é valorizar o fato da sua municipalidade, de você ser munícipe, antes de qualquer coisa. Eu sou munícipe, eu sou
eu tenho o meu domicílio eleitoral na cidade de São Paulo. Eu sou cidadão da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo está no estado de São Paulo. Então, a gente tem que ter essa firmeza também, essa firmeza cívica, essa firmeza, né, para poder defender direitos e requerer direitos. Né? Exato. Legal. Pô, bacana aí, é importante esse tipo de conversa, né? A gente aprender também para se organizar, né, Henrique? Como o DESP. O Paulo sempre com conteúdo, né? Abre a mente da gente. Como você falou, na nossa visita lá, ele criou um contexto, né? Ele pediu um tempo pra gente, deu um retorno e criou um contexto dessa possibilidade. A gente começou a trabalhar, no fim acabamos não levando para frente, né? Tentamos até no começo e acabamos não levando para frente, mas é o que a gente fala. A gente tenta engajar a maior quantidade de despachantes possível, cada um no seu município, para que chegue aqui e a gente tenha o devido atendimento. E hoje, Paulo, até para seu conhecimento, a gente conseguiu um apoio do deputado estadual Ricardo Madalena. Queria deixar aqui de público o nosso agradecimento, viu, deputado? Muito obrigado por você ter abraçado a nossa categoria, ter nos acompanhado até o Detran, ter acompanhado o nosso trabalho, nos levou até a Prodesp. A gente sabe, Paulo, que é difícil, né, que nessa roda política as coisas acontecem devagar. A gente gostaria que fosse coisa muito mais rápida, mas infelizmente não é dessa forma. Mas o deputado Ricardo Madalena tem nos ajudado e o contato com o Ricardo Madalena veio de onde? Veio da Rosiane, né? Rosiane Maquiama lá, que está candidata a prefeita de Presidente Epitácio, é vereadora. E agora está saindo a candidata com o apoio do deputado, né? Então, aí você vê, uma cidade, né, do interior, afastada, né? Do interior, pequena, que a gente pode, mas como é que uma cidade lá longe da capital vai poder influenciar? E influenciou positivamente. O nosso diretor da UDESP, o Gilvan, também, né? Vamos reconhecer, ele também fez um trabalho bacana de trabalhar. Baixinho lá, baixinho, gente boa. De chamar ela. E assim, a gente vai tentando construir, como diz também um outro político do. E aí, no caso dos despachantes, né? Como é que é, Henrique? Construir pontes, tem que construir pontes. O Silveirinha, também o presidente do CFDD, do Conselho Federal dos Despachantes, ele sempre fala, vamos construir pontes. Derrubar cercas e construir pontes. Né? E a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um. Tá vendo, Cristian, como você está aprendendo bastante aqui com a gente? É assim que funciona. Cristian, pode fazer sua pergunta aí, por favor. Bom, vamos lá. A polarização entre direita e esquerda trouxe uma repartição entre as preferências do eleitor e até mesmo uma disputa acirrada entre qual ideologia seria melhor. Pergunta: como o político atua nessa situação? Seguir uma ideologia ou apresentar propostas que lhe proporcione maior chance de ser eleito? É uma questão interessante também, né? Porque na verdade tem um... Vou pegar um verso do Caetano aqui, né? Do Caetano Veloso. Tem um dom de iludir nesse negócio, né? Porque, na verdade, esquerda e direita, quando você vai olhar, ela está dentro de um debate filosófico, né? A gente poderia resgatar aqui, por exemplo, a Inglaterra, né? Quem sentava do lado direito do rei, que tipo de interesse defendia, quem sentava do lado esquerdo do rei, que tipo de interesse defendia. Quando você vai olhar para isso, tem um debate mais filosófico. No cotidiano, seja de esquerda ou de direita, todo mundo está pagando imposto, seja que governo for. Seja o governo de direita, seja o governo de esquerda, seja o governo de centro-direita, centro-esquerda, não interessa. Todo mundo está pagando imposto e o Estado tem que devolver para as pessoas proporcionalmente na forma de políticas públicas. Ele vai devolver uma parte, porque uma grande parte é para pagar os políticos. Qual é o grande interesse dos partidos políticos? É o fundo partidário e o fundo eleitoral, que não movimenta pouco dinheiro, movimenta muito dinheiro. Sejamos razoáveis, francos, né? Sejamos francos. Qual é a outra parte? E isso vai pagar os políticos aqui. A outra parte vai pagar os políticos nas câmaras municipais, nas assembleias, né? Na Câmara, no Congresso Nacional. A outra parte vai pagar as nossas forças policial, exército, marinha, aeronáutica. Tem uma parte que ainda vai pagar as lideranças religiosas, todas elas de qualquer religião que for, um tanto do seu dinheiro ou do dinheiro da sociedade, de alguma maneira, direto ou indiretamente, chega para lá. Um outro tanto você vai ter que pagar, deixar até a parte que é do ladrão, que é não sei do que, porque você não tem segurança pública para tudo isso. Veja, que eu estou querendo fazer uma provocação aqui seja esquerda, seja direita, as pessoas estão lutando para sobreviver.
elas estão saindo para trabalhar e uma parte elas têm que trabalhar duas vezes, uma parte para cuidar de si e outra parte para cuidar do Estado, para cuidar dos governos e para cuidar de tudo isso que está aí, né? Aí tem essa polarização mesmo, mas essa polarização ela é intencional. Sim. Ela vem para poder dividir a população e aí divide as pessoas aqui no chão, divide as pessoas aqui embaixo, porque essa luta está aqui, né, embaixo. Qual é a saída? Quando você fala divide as pessoas aqui embaixo, você diz que lá em cima, vamos dizer, no topo do poder, eles se entendem. Mas lá, aqui embaixo a gente fica debatendo num cabo de guerra. Lá eles se entendem porque eles estão administrando a mesma máquina de Estado. É a mesma máquina. Não muda nada. Não alterou nada do sistema socioeconômico. Não alterou nada, por exemplo, da política tributária. Não alterou praticamente quase nada na política partidária, a não ser as reformas que atendem a esses interesses. Sejamos assim, né? Agora, diante de tudo isso, seja para lá ou para cá, a população tem que trabalhar, ela sai de manhã para trabalhar, ela volta de tarde, ela volta de noite, ela trabalha com fome, uma grande parte está desempregada, outra parte não consegue arrumar emprego. A população, seja a esquerda, seja a direita, ela vai demandar políticas públicas de geração de trabalho e renda. Estou insistindo na política pública, né? De geração de trabalho e renda, de promoção e desenvolvimento social, tanto na área da previdência, na área da educação, na área da saúde, na área da assistência, né? Então, mesmo que aconteça essa polarização, ela está acontecendo no campo das eleições. Porque no campo da política e da política de Estado é isso. A população, por exemplo, a população demandou Bolsa Família, ou dá o nome que quiser, que cada governo muda o nome, tá? No governo Lula e no governo Bolsonaro também. Correto? Ou seja, né? E você percebe que nesse sentido não tem grande alteração. Quando a gente vai olhar depois do processo eleitoral, a gente vai olhar para a vida. Como é que a vida continua? Seja o governo que for, a vida vai continuar e as pessoas vão continuar trabalhando muito, pagando muito imposto e tendo pouco retorno daquilo que elas pagam. E aí, seja esquerda, seja direita, nesse sentido, faz pouca diferença. Agora, do ponto de vista filosófico, eu posso ter minha preferência. Correto? Eu posso entender, por exemplo, do ponto de vista filosófico, que a galera do campo mais à esquerda tende a questionar o status quo, tende a apontar as contradições do status quo, né? Ou seja, do modus operandi da vida da sociedade como ela está. Tenta dar avanços. Quem é do outro campo, que é o campo da direita, vai ter uma visão mais conservadora. Ele quer manter do jeito que está. Do jeito que está, ele tem medo de uma mudança. Então ele quer manter do jeito que está. Mas se você for olhar bem, isso está lá no campo da filosofia do micromundo das pessoas. Porque no mundo real, mesmo amanhã, as crianças terão que ir na escola, a escola tem que estar funcionando, você vai sair para a rua para pegar o seu ônibus, às 4 da manhã, 3 da manhã, o padeiro vai estar lá fazendo o pão para você, fazer o seu café com leite, né? Enfim, a vida vai seguir. Né? Por isso que é importante demais que a sociedade esteja participando da política, porque a gente vota e aí depois esquece que votou. E aí a gente tem 4 anos para ver o que aconteceu. Não, pelo contrário, nós temos 4 anos para a gente cobrar e exigir, e ir lá e fazer com que aquilo que foi prometido realmente aconteça, né, Rick? Inclusive responsabilizar, né? Responsabilizar também, exato. É simples, né? Eu vou falar uma coisa que eu já venho falando. É um passo de cada vez. Um dia você faz um pouquinho, outro dia você faz um pouquinho. E na sequência, você vai começando a ter espaço e vai começando a ter representatividade de verdade, né? As pessoas têm essa dificuldade e precisa passar de fase com relação a isso. Seja despachante, seja a sociedade como um todo. Precisa entender que a política é que faz as maiores mudanças da vida da gente. Querendo ou não, é a política. Então tem que ser bem colocado. E é uma construção, né? Devagarinho. Isso. O pessoal às vezes acha que a mudança é do dia para a noite. Mas não, né? A gente tem que fazer devagarinho, né? Olha, Henrique, você traz um negócio que é bem provocativo, né? Quem tem interesse em acabar com, ou pelo menos em destruir, ou sei lá, deixar sem condições de sobrevivência a classe dos despachantes? Quem tem um outro produto ou um outro serviço para oferecer nesse lugar, ué. Então, você está vendo como é uma luta, é uma correlação de forças? Sim. E se você não se organiza enquanto categoria, você não se organiza politicamente, quem estiver se organizando politicamente vai sobrepor a você, ué. É assim, mesmo. Simples assim, né? A gente vê que o poder econômico nessa hora fala muito alto. Porque o despachante é uma categoria de várias pessoas, de vários despachantes. Às vezes é difícil você reunir todo mundo, né? Como aquele desenho da formiguinha, né? E mostrar que como ela é grande, como ela é muito maior do que o gafanhoto. Então, ou seja, se o despachante souber
avaliar a força que tem, se todo mundo se unir, se todo mundo estiver presente numa eleição, numa manifestação, numa cobrança, aparecer na Assembleia Legislativa, eles vão nos notar, eles vão ver o tamanho da força e o quanto de emprego que nós geramos. Nós geramos mais de 10 mil empregos diretos, mais de 20 mil indiretos, são mais de 35 mil votos que o despachante tem como capital eleitoral. É um número expressivo e importante dentro da sociedade brasileira e que a nossa categoria, que os nossos profissionais precisam estar acompanhando. Agora eu queria pedir para vocês o seguinte: a conversa está boa, está sendo muito rápida aqui. O Henrique tem mais uma pergunta que nós estamos caminhando para o final, Henrique, pode ser? Vamos mandar a última aí, vai. Não estava nem preparado. É uma pergunta importante também, porque ela fala da nossa categoria e ela vai falar também de como resguardar, né? Como é que é essa pergunta aí? Sim, vamos lá. Vamos para o comentário, depois a gente vem para a pergunta. Vários nichos da sociedade buscam conquistar seus espaços e obter seus objetivos, como por exemplo, uma nova escola, um hospital ou uma creche. Passando para a área do trabalho, por exemplo, como buscar garantia de uma categoria se estabelecer como profissão, de resguardar os seus direitos de atuação que são preservados por lei, mas que pessoas estranhas e não habilitadas acabam atuando com a liberdade dada pelo poder público. A questão política de novo, né? Eu acho que o Maurício trouxe bem, né, essa questão, que se você não tiver sendo visto enquanto categoria, você não será visto quando um outro interesse estiver ali disputando o teu espaço. Sim. Né? Então a primeira coisa é se organizar, me parece, a organização, que é isso, tentar promover eventos que junte pessoas, fazer atividades como essa que vocês estão fazendo do podcast, acho que é um caminho, né? É importante que a categoria, como vale para qualquer grupo hoje em dia, com o tempo da internet, dessa coisa das redes sociais, qualquer grupo tem que demonstrar que tem audiência. E você pode trazer audiência de outras pessoas, não só da categoria, porque são outras pessoas que se beneficiam do trabalho da categoria dos despachantes que eu estou falando. Quantas pessoas se beneficiam? Talvez essa juventude mais recente que utiliza a tecnologia com o pé nas costas não precise tanto. Sim. Mas quem tiver dos 40, né, tiver mais de 40 anos, provavelmente esse serviço é de extrema importância e de extrema urgência, né, para que as pessoas consigam desenvolver o seu trabalho e tocar os seus negócios, né. Então é preciso ter audiência. A segunda coisa que é importante, qualquer grupo político hoje vai olhar se você tem banco de dados. Claro que você tem a lei de proteção de dados, é óbvio, né, que você não pode ficar passando os dados, certo? Sim. Mas se você faz um encontro com uma determinada celebridade pública, o encontro da celebridade tal, né, o deputado, sei lá, enfim, né, com a categoria dos despachantes, e ali rola uma lista de presença, aquela lista de presença é um banco de dados que mostra um peso daquela categoria e que aquilo é uma forma de comunicação, é uma forma de chegar naquela categoria de forma mais organizada. Se a gente for olhar, por exemplo, por região, se for olhar esse número de pessoas que trabalham como despachante diretamente na categoria, tá? E você olhar para as eleições de 2026, vocês têm um peso tremendo. Por exemplo, imagina 30 mil votos na cesta de quem vai ser candidato a deputado. Isso organizado. Então isso tem que estar muito organizado. Se você chegar para um deputado e falar assim, olha, cara, metade do seu voto, ou um terço do seu voto, ou 60% dos votos que você precisou para ser eleito, foram votos que vieram dessa categoria, esse cara tem que ser porta-voz dessa categoria. Esse cara tem que chamar no peito a pauta dessa categoria. Claro que algumas coisas pode ser que ele não consiga tocar, mas faz essa conversa franca. Sim. Né? Desenvolve essa conversa aberta para que, de fato, possa demonstrar que a categoria está buscando caminhos para continuar realizando o seu trabalho. Porque o grande trabalho do despachante qual que é? Dar um atendimento especial, dar um atendimento, digamos assim, bem diferenciado. A diferença do despachante, eu prefiro trabalhar com despachante, certo? É o atendimento personalizado, né? É personalizado. Eu entrego para ele, se não der certo, eu falo, cara, não deu certo. Ele vai lá no outro dia me resolve. Eu fiz isso, né? Estava com dificuldade para registrar um carro. E aí, o que tem isso também? O sistema às vezes falha.
a internet cai. E você não tem tempo para ficar ali aquele tempo todo. Essa tecnologia não está assim também, tão maravilhosa assim, né? Não está aquela Brastemp, né? Então a gente ainda vai precisar muito desse atendimento personalizado, e ele vai jogar um papel muito grande. Se essa categoria conseguir se organizar nesse sentido, ela vai conseguir dizer, porque para político, é assim, o que interessa para o comerciante? Cliente. Sim. O que interessa para o líder religioso? Fiel, né? Fiéis, né? Fiéis, certo? O que interessa qual é o grande interesse dos artistas? Né? É o seu público ali. O seu público, plateia. O que interessa para o político? Voto. Certo? Então, assim, se a gente não precisa inventar a roda, é só a gente olhar para isso. Agora, a gente dizer assim, nós somos 35 mil no estado e a gente não tem banco de dados, a gente não tem repertório, né, para poder atrair audiência. Né? Hoje em dia, com a tecnologia, a audiência é fundamental. A audiência é uma grande ferramenta, a audiência em rede social. Sim, claro. Se você tiver essa categoria, 35 mil pessoas, imagina cada cara que você atender também você demonstrar que, isso aqui contribuiu para você agilizar um documento que trouxe um benefício para você na sua empresa. Agilizou um documento que resolveu um problema do seu carro que amanhã não poderia estar na rua trabalhando. Você tem que trazer esses exemplos. Tem que trazer esses exemplos. Nossa vida hoje é muito corrida, muito dinâmica, né? E se você puder deixar o especialista tomar conta daquilo que ele se propôs para você, lógico, você vai pagar os honorários, mas você vai ganhar em outro lado, né? Você vai poder se dedicar melhor ao seu trabalho, à sua família, ou aos seus negócios. Então, ou seja, acho que cada profissional tem que ser valorizado pelo que presta de serviço e entregar aquilo que se propõe. Não é isso? Legal. Foi muito bom aqui esse papo. Queria agradecer demais a vocês, queria agradecer ao nosso amigo despachante pela sua audiência, por ter estado aqui. Um assunto muito interessante que mostra o quanto nós precisamos nos organizar, o quanto nós precisamos, como categoria, estar mostrando aos políticos a nossa força. Lembre-se disso, 35 mil votos é muita coisa. Só que a gente tem que se juntar com uma sugestão que o Paulo está dando aqui. O Paulo deu várias dicas. Obrigado, viu, Paulo? Como essa sugestão, vamos nos organizar, ter o banco de dados, poder mostrar para a classe política quem somos e quantos somos, porque na hora da eleição quantos somos é o que vale. E a gente é bastante gente de qualidade, de caráter, de honra, pais e mães de família que há muito tempo leva o trânsito de São Paulo, não tem o reconhecimento do governo, do Detran, mas a gente sabe o quanto a gente batalha. Gente, obrigado. Paulo, mais uma vez, Paulo César Ferreira de Oliveira, sociólogo, obrigado por você ter estado aqui conosco. Na rede social você procura @Paulo de César. Foi um prazer, viu, Paulo? Obrigado. Obrigado, eu que agradeço ao DESP e trago aqui também o abraço do vereador Danilo, aqui de São Paulo. Ele gostaria muito de poder estar aqui, mas está aí com essa campanha bem louca, né, correndo muito, não pôde vir. Mas pediu que eu trouxesse o abraço aqui, que desejasse muito boa sorte para a categoria dos despachantes e que essa luta não termina hoje, ela segue. E logo após as eleições de 2024, já temos que olhar para a perspectiva de 26 e aí olhar para a política estadual, né? Faz todo sentido. Não para. Um abraço também para o vereador Danilo do Posto de Saúde. Obrigado, viu, de ter o liberado Paulo aqui, que ele está em horário de trabalho também. Obrigado por ter participado. Henrique, alguma consideração final aí? Dá um tchau pro pessoal, o que você fala aí para nós? Se você chegou até aqui, deixa um like, certo? É isso aí. Entra lá no portal de associados da UDESP e vem ser associado da gente, porque vocês estão vendo que a gente trabalha bastante e a gente faz o que a gente acredita. É por isso que a gente está aqui. Você vê, o Henrique ele já pensou no banco de dados. Deixa um like, a audiência é importante, então vai lá, mostra que você está vendo o nosso programa e participa. O Christian, né? Compartilhar, né? Aprendendo curtir, todo dia. Curtir, comentar e compartilhar. É fundamental. É isso aí. Ô, Christian, obrigado, viu, de você ter comparecido aqui, de você estar junto com a gente. É o seu primeiro, tomara que seja o primeiro de muitos, que você esteja presente nos próximos aí. É um prazer que você esteve aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Henrique, Maurício, pessoal da UDESP, obrigado por tudo aí. Legal. E para a gente finalizar, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, a Asa Sistemas, o melhor sistema de gestão de documentação despachante, Despafront e Despa Mobile. Fantástico.
Obrigado, Weber, por estar nos patrocinando. Procura mais em www.despatecnologia.com.br ou pelo 0800 499 3333. Também a Pimpag mês de pagamento, aquela maquininha de 24 vezes lá no cartão de crédito. Se você ainda não tem no seu escritório, não é parceiro da Pimpag, liga no 4223 7590, o DDD 11 4223 7590. Prado Despachante, Richard, obrigado, viu, de você ter confiado, ter trazido aqui o apoio para nós. Há mais de 50 anos de existência, tradição de pai para filho, compromisso e respeito pelo cliente, geram confiança. É isso aí, Christian. Atendimento especial a frotista, empresas de ônibus, todos os serviços junto ao Detran. Quer falar com ele no WhatsApp? É no 11 97132 5640, 97132 5640, @richardprado.desp no Instagram. O Richard está lá no Mandaqui, na rua Ponta Grossa, número 40. E não acabou não, viu, Henrique? Ainda bem que nós estamos com mais gente aqui. Tem aqui a Legaliza Remarcadora de Veículos, remarcação de chassi, motor e vidro. Empresa homologada pelo Detran, atende também em domicílio. Isso daí é um diferencial, presta serviço para seguradora, banco, leilão, empresas em geral e particulares. O Celso e o Marcelo, os proprietários, obrigado, viu, Celso? O Marcelo está prestigiando o nosso programa. Quem precisar, liga no 11 22 19 28 91. 11 22 19 28 91. No Instagram, @legalizagv. Jardine Corretora de Seguros, também do nosso amigo Anderson. Obrigado, Anderson, mais uma vez. No Instagram você vai procurar o @Grupo Jardine, Grupo Jardine. Seguro de auto, residência, saúde, o que você precisar, será bem atendido pela Jardine Corretora de Seguros. E também, agora a melhor hora, hein, Henrique? Agora é a hora. Padaria Vila Moura, Jardim Anália Franco, vamos lá comer aquela pizza. O Christian falou, eu vou, se tiver pizza eu vou. Certeza, por isso que eu vim. Então a Padaria Vila Moura no Jardim Anália Franco, procura no Instagram, @vilamoura.padaria, Rua Luiz dos Santos Cabral 201, Jardim Anália Franco. Carlão, obrigado, viu, um dos proprietários, Roberval também, obrigado. É uma casa recém-inaugurada, tá linda, fantástica, uma culinária maravilhosa, gastronomia excelente. Pessoal, obrigado, valeu. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.